programa. Foi isso que você estava trazendo Se no início você do quer um programa. treinador que saia da caixinha, não é o Tite. Justamente o Tite, o que ele gosta são as caixinhas. Lembra da seleção? Não é sair da caixinha, então, eu vou inventar aqui. Né? Por exemplo, uma coisa que me incomoda, no segundo tempo, ele botou o Ayrton para jogar de meia, né? Aquele meia construtor, o Ayrton Lucas. Não tem nenhuma característica para jogar de costas. Você vê que ele se infiltra ali no meio, tá de costas, ele não sabe nem girar para onde ele tá, parece que ele tem que dar uma bússola para ele. Porque ele se incomoda, é um jogador que não tem... o Ayrton tem que jogar aberto, de frente, recebendo de frente, para ele poder acionar a potência que ele tem. E aí, quando você mexe ali, por isso que ele pediu o Vinha desesperadamente. Quando ele perde o Felipe Luiz... O Vinha joga pelo meio. O Vinha consegue O Vinha consegue emular um Felipe Luiz. Exatamente, consegue fazer isso. E é isso, não é Sampaoli também, que é fora da caixinha, teve 90 minutos. Mas em determinados últimos 10 minutos, eu posso tirar um volante, arriscar um pouco mais. Eu posso fazer algumas situações... Mas aí não é o Tite, né? Mas o Tite não pode se adaptar a isso ou virar isso? Mas ele falou que vai se adaptar. Foi né? o que eu falei. Eu abri o programa falando isso. O Tite, quando chega ao Flamengo, ele fala que um desafio que ele tem é se adaptar à cultura do clube. E hoje, para mim, está muito claro qual é o tamanho desse desafio. Porque o que marca a carreira do Tite é equilíbrio. Fazer as alterações que a gente fala sempre dentro da caixinha é uma marca do Tite. Ele tem as caixinhas pré-estabelecidas, na seleção foi assim. E ele vai sempre tirando um e colocando sempre o mesmo no lugar. Jogando basicamente da mesma forma. Apostando na continuidade de uma ideia de jogo. E assim, a tendência natural, sinceramente eu acho que a tendência natural, por tudo aquilo que eu ouço do trabalho do Tite internamente do Flamengo, o ninho do urubu está pacificado, você não tem mais crise de ambiente, tudo funcionando na mais perfeita ordem. A tendência é que quando isso aconteça, você tenha tudo organizado e a qualidade dos jogadores que o Flamengo tem, a tendência vai rolar. É que você vai conquistar nesse ano. Você vai brigar pelo menos. Disso eu não tenho dúvida. A questão é, o Rogério Ceni também conquistou com o Flamengo, mas está longe de ter marcado uma época. De 19 para cá, e eu acho que historicamente o torcedor do Flamengo é assim, né? Ele quer ver o time ir para cima, quer ver o time jogar para frente. Até quando as equipes eram fracas, eu acho que se tinha essa exigência. É uma cultura diferente, como a gente debateu há pouco, do corintiano, da expectativa que o corintiano tem do seu time. A dúvida que eu tenho é se o Tite será capaz de se adaptar a esse sentimento que está muito forte desde 19, de ter uma equipe com muita volúpia, fora da caixinha, outra coisa, que envolve de verdade os adversários e não um time que se contenta com 1-0, em ter um equilíbrio. O corintiano, no meu entendimento, se ele sai com 1-0 como o de ontem do Maracanã, ele sai feliz da vida. Dando estrelinha, cambalhota. Claro, o rubro-negro não, nenhuma. cara. Outra coisa que o Tite está abraçando, né, e os números mostram que ele tem alguma razão, ou as produções, é que ele deixa os dois jogadores mais queridos do torcedor no banco de reservas. O Cebolinha no lugar do Bruno Henrique e o Pedro no lugar do Gabriel. Ontem, os dois já saíram vaiados para as entradas do Bruno e do Gabriel aplaudidos. Então, é uma situação que ele vai ter que administrar. Não é tão fácil. É a mesma coisa do Cássio que a gente estava discutindo. Como é que você tira um Cássio e deixa na reserva? É o Bruno Henrique e o Gabriel. São dois adorados pelo torcedor. Ontem ele foi botar o Gabriel depois dos 30 do segundo tempo, para jogar 10, 15 minutos. Para ter esse time mais prudente, mais equilibrado, com jogadores que são mais obedientes taticamente do que ele entende que são Bruno Henrique e Gabriel. Eu acho que o Bruno Henrique ele tem uma aceleração totalmente diferente. Eu não deixo o Bruno Henrique de fora desse time. Mas entendo que o Cebolinha está entregando aquilo que o Tite gosta, deseja e entende de futebol. Mas eu acho que vai ser difícil deixar o Bruno Henrique fora desse time. Principalmente por causa da pressão do torcedor. Você acha mais fácil deixar o Gabigol fora? Porque o Gabigol ainda não consegue... apesar de ter melhorado, eu acho que o Gabigol está longe do que foi o Gabriel nos últimos... Ano passado. No Carnaval... 2 anos para trás, os Mas 3 você não acha que ele dá mais dele. Mobilidade que o Pedro? Dá mais mobilidade. Engraçado. Mas ele não entende isso. Tendo mais mobilidade com o Gabriel, ele meio que bloqueia a ação de outros jogadores que o Tite acha que são determinantes para uma equipe funcionar. Na engrenagem tática. Qualquer time gostaria de ter Pedro e Gabigol no seu elenco, né? Lógico. Qualquer time, ao ter Pedro e Gabigol no seu elenco, teria o debate que há no Flamengo há tanto tempo, né?
Quem joga, E vai quem não acontecer joga. sempre. O que Exato. tá no... E o que tá no banco é sempre o melhor, né? Você já entendeu? Porque o que tá jogando, mas o outro tá no banco. A não ser que o que esteja jogando marque um gol por partida. Caso Esse contrário... debate ele só deu um tempo quando os dois jogaram juntos. Não era Dorival Júnior quando o Bruno Henrique se machucou. Ó, em 2024, tá assim o desempenho deles. O Gabigol tem 4 jogos, o Pedro tem 3, cada um marcou um gol. O Pedro tem um pouco mais de finalização por jogo. E a média de minutos em campo mostra que a preferência é pelo Pedro. Embora o Gabigol, o dobro, né? Embora o Gabigol tenha participado de 4 jogos, o Pedro tem partidas inteiras, praticamente inteiras, e o Gabigol é o jogador que tem entrado. E aí a vaia. Ó. E ó o aplauso, ó a galera aí das... Ó. Então, ele vai ter que... São escolhas pessoais que o treinador tem que fazer, só que ele tem que saber também que ele joga para uma multidão de 40 milhões de torcedores. Ele tem que entender. Quando você fala que quer se adaptar, que quer entender o mais rápido possível o DNA do Flamengo, ele tem que colocar isso na balança. Eu até opinaria aqui que a vaia ao Pedro é injusta. Eu acho injusta. No entanto, existe um mundo ideal, que é o mundo das opiniões, de como deveria ser. Inclusive, a gente está em fevereiro, comecinho de temporada. Acho que ninguém voa em fevereiro, né? Você começa a jogar bem lá por março, abril. Mas existe a vida real. Na vida real, o torcedor do Flamengo vaiou o Pedro ontem no Maracanã. A vida não é como a gente gostaria que fosse. É injusto, é cedo. A vida é como ela é. E na vida como ela é, o Pedro deixou em campo desse qualquer jeito. centroavante que tiver sendo utilizado como titular do Flamengo e não fizer gol na partida, como for substituído, não é que vai sair vaiado, mas o Gabriel vai entrar ovacionado. Pela história. O Gabriel foi artilheiro do Flamengo 19, 20, 21. 22, ele já divide a artilharia com o Pedro, e 23, o Pedro é o artilheiro. Deixa eu mostrar como é que o Flamengo e o Botafogo jogaram ontem, as escalações. E depois eu vi o que o Tite falou do desempenho e também falar dos problemas que o Botafogo mostrou no Maracanã. Então o Flamengo estava lá com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Gerson, Arrascaeta, Pulgar, De La Cruz aberto na direita, Pedro, Cebolinha. Tô vendo bastante dificuldade ainda do De La Cruz. Por exemplo, outra coisa, por que ele entendendo essa dificuldade do De La Cruz, que é um jogador que joga numa zona mais central, vindo de trás também, por que ele não, em determinados momentos, ele não pega o Gerson, que já jogou aberto do lado direito, e traz o De La Cruz para uma zona mais central? Não estou falando, joga os 90 minutos assim, o Gerson tem que ficar lá parado, mas que ele crie uma simbiose entre os dois ali, que eles possam os dois se entender, abre um pouquinho lá, eu faço a zona mais central. Até para ficar menos previsível, né? É isso. E não, né? Sempre muito... Caixinhas. Boa pergunta, não tenho a resposta, mas assim, constato que o De La Cruz está com alguma dificuldade inicial, diga. Não, então, eu até discordo dessa formação que a gente colocou, porque acho que nesse formato com o De La Cruz, o Tite joga mais num 4-1-4-1, né? Ele joga com 4 meias, ele até falou sobre isso na coletiva também. Quando tem o Luiz Araújo, é o Luiz Araújo que dá essa profundidade pela direita. E quando ele joga com o De La Cruz, a ideia é que tem esses 4 jogadores atrás do Pedro. E aí o De La Cruz faz um papel de meia que, normalmente, quando o Wesley joga, ele tem um pouco mais de liberdade. A gente viu isso no jogo contra o Vasco e outros jogos. E o Wesley entrou ontem no segundo tempo, né? O Wesley vai para o segundo tempo. Isso, ontem. ele vai para o segundo tempo. E o Luiz Araújo também. do Wesley que bota o Ayrton mais joga. por dentro, Exato. que aí você abre o Cebolinha na esquerda e o Wesley na direita. E quando o Wesley entra, o De La Cruz começa a ter um pouco mais de liberdade. E aí depois, no segundo tempo, quando ele também bota o Luiz Araújo, aí muda a forma, né? Aí coloca o Luiz Araújo para ter 2 pontas e um centroavante, o Pedro, depois o Gabigol só no final. Então, assim, eu não estou dizendo que eu concordo ou discordo, foi uma coisa até que eu lembro de uma coletiva que ele deu bem no início do ano, sobre ter essas 2 formas de jogar e como foi montado o elenco do Flamengo, aí sim, nessa questão das caixinhas que você falou, de ter 2 jogadores por posição e de ter 2 formas de jogar, sendo uma com 4 meias e outra com 2 pontas abertos, que é o que a gente mais viu no ano passado, né? Os 2 pontas abertos, sendo um Luiz Araújo. E como ele terminou o jogo, né? Nessa escalação final. E normalmente é o que ele tem feito no segundo tempo. Jogar com 2 pontas abertos. Concordo com o que o Roger falou sobre o Ayrton Lucas, né? Eu acho que quando o Ayrton Lucas tem que jogar por dentro, e no ano passado em alguns momentos também era assim, quando o Cebolinha estava jogando,
Ele tinha que vir por dentro, que é aquela coisa do lateral construtor, que é um pouco da característica que o Tite pede para alguns laterais. Acho que também não é o melhor rendimento do Ayrton Lucas. Eu gosto mais do Ayrton Lucas conseguindo atacar a linha de fundo. Foi o melhor momento dele no Flamengo. Foi no ano passado, exatamente. Né? No início da temporada. Chegou até a seleção brasileira. Exatamente. Mas, enfim, então acho que essa era mais a formação, mais para falar sobre isso. Só que também acho que nas duas formações, ontem o Flamengo criou muito pouco, né? Pela qualidade dos jogadores que tem. Tem a questão do início de temporada, é um encaixe, é uma nova forma de jogar agora com o De La Cruz, com outras características. Acho que vai ser o que o Tite precisa entregar, pelo menos na reta final do Campeonato Carioca. Acho que a torcida já espera que o time esteja entregando mais, principalmente em clássicos, porque eu ouvi muita gente falando que Flamengo e Vasco foi um jogo muito ruim. Eu não achei muito ruim. Eu achei esse de ontem pior do que o Flamengo e o Vasco, em termos de produção. Assim, você viu muito pouca chance de gol. As duas que acho que levaram um pouco de emoção foram realmente aquelas do Botafogo no primeiro tempo, né? O Tiquinho, e teve mais uma que passou perto. E do Flamengo, eu senti muita falta dessa criação, realmente, de ter jogadas que você fala assim, nossa, quase gol, sabe? Você ficava com aquela posse de bola que não cria grandes chances de gol. Enfim, por isso que eu falei, desculpa, Isaac, que você é muito grande, eu pisei no seu pé, foi mal. Meu pé, né? Muito grande. Estamos até rodando os melhores momentos para ilustrar o seu comentário. Então, porque quando você olha, cara, pouca chance que você fala assim, pô, esse time do Flamengo, pela qualidade que tem, ele poderia entregar mais. Mas acho que também é um encaixe novo de temporada, porque o De La Cruz uma só substituição, sim, mas muda a forma como o Flamengo joga. Então, também tem essa questão aí. Enfim. Se o Flamengo tivesse terminado o ano passado voando, eu acho que o torcedor olharia para o desempenho desse comecinho de temporada e não estaria preocupado. A questão é que ele está vendo a sequência, né? Como se o 2023 do Flamengo ainda não tivesse acabado. Ele não está vendo uma novidade na equipe, está vendo o time ainda burocrático, travado, competitivo, claro, com os jogadores que tem. Até mal o Flamengo vai ser competitivo. Olha o Ayrton onde está, né? No meio. É uma região que é muito difícil para ele, cara. No meio. Agora, muita dificuldade, né, cara? Assim, a coisa não tá fluindo. Não tá fluindo no time do Flamengo. O jogo parece penoso de acontecer, né? Penoso. E aí, tanto que o personagem da semana do Flamengo é o Léo Pereira, né? O principal jogador da semana do Flamengo é o Léo Pereira, que salvou gol contra o Vasco, uma salvada espetacular, aliás, duas vezes. E foi fazer aos 49 do segundo tempo o gol da vitória. E já pergunto, numa falha do Gatito... Falhaça do Gatito, falha, né? Tá, isso tem pergunta? Essa foi a grande chance, né? Não, sim, é que... Com todo respeito ao Gatito, aquela bola, ele tem que segurar, não tem nem que sair de soco. O time inteiro do bola Botafogo devagar, tá na área. Você acha que deveria ter alguém pressionando o Ayrton Lucas ali, Roger? Foi um escanteio. Foi. Isso é uma jogada e o Botafogo botou todo mundo ali. Você tem que ter alguém... O Tietchan estava distante. É porque o Tietchan está dentro da área. Automaticamente você tem que ter alguém fora da área, ali na linha, que é o que marca o rebote. Que você está prestando atenção nos dois rebotes ou alguém se aproxima para receber. Foi o que aconteceu. O Ayrton veio, não tinha ninguém... Independentemente do cruzamento com o espaço, o Gatito... O Gatito, aquela bola, ele tem que sair e pegar aqui com as duas mãos. A bola veio devagar, lenta, e subindo e descendo. Não é aquela bola que vem rasante. Aquela fatiada, né? Cara, veio muito devagar. Ele tem que sair, segurar a bola. Aí ele tenta o soco e erra. Aí fica muito fácil pro Léo Pereira. O Léo Pereira já tá fechando o olho, tipo, só vou deixar bater. Ou vem um soco na minha cara ou bate a bola. Bateu a bola, entrou. O filme tá meio repetido, né? De 23 pro torcedor do Botafogo. Os gols no fim foram um pesadelo na reta final do Brasileiro e nos últimos 2 jogos do Carioca esse pesadelo voltou a acontecer. Faz um 2-0 no jogo passado, permite um empate. Em bola parada também, né? Contra o Palmeiras... Ele vai levar gols. Mas peraí, você aos buscou requintes de crueldade agora, hein? Aos 44 e aos 53, só gols depois dos 40. Você trazer esse jogo hoje aqui é crueldade. Contra o Bragantino, gol aos 51. Borba. Contra o Santos, gol aos 44. Foi o Joaquim, não foi? Não, é Messias. Messias, o zagueiro. Aos 44. 44. Gol de empate do Curitiba aos 51. A bizarrice da bizarrice.
Aí tá bom, acabou o pesadelo? Esse pesadelo foi revivido nessa semana. Contra o Nova Iguaçu. Inclusive o fato de levar gol em saída de bola, né? Lembrando que acontecia contra o Palmeiras. Contra o Nova Iguaçu, aos 43 minutos. E ontem aos 49. 2 do Nova Iguaçu ali. Tava 2-0. 1 aos 43. E ontem aos 50. Mas já debatemos mais sobre o Botafogo. Só essa constatação do pesadelo que não passa de 23. O Léo Pereira, se você olhar, tiver uma lupa na cara do Léo Pereira, ele já tá assim, ó. Colhendo o pescoço, tipo, deixa eu tirar do soco e ver o que se bater em mim vai morrer lá dentro. Porque se o gatito erra. Porque não, é impensável o goleiro errar uma bola daquela. Né? E venceu com gol de Carolino, ou melhor, Léo Pereira. Você vai entender essa história daqui a pouquinho. Falo sobre um pedido de demissão no Flamengo, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Você vai se impressionar também com os números pedidos por Mbappé para se tornar jogador do Real Madrid. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é te deixar por dentro de tudo que está rolando no mundo da bola para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e deixa esse like para que o vídeo chegue para mais pessoas. Combinado? Já Marcos Braz chegou a um acordo com aquele torcedor que ele agrediu em um shopping no ano passado, pedido de desculpas e, imagino eu, uma compensação financeira. Bora falar sobre o pedido de demissão no Flamengo. Juan, ex-zagueiro do clube, ídolo do torcedor e há bastante tempo atuando como gerente técnico do Fla, anunciou aos dirigentes do Flamengo sua saída do clube. Ele vai trabalhar na CBF. O cargo ainda não foi divulgado de forma oficial, deve atuar ao lado do Rodrigo Caetano e do Dorival Júnior numa espécie de coordenador de futebol. Nicola Juan fará falta? Acho que não. As duas últimas baixas no departamento de futebol do Flamengo eram de caras muito discretos. Fabinho Soldado, que era gerente e acabou se tornando executivo de futebol do Corinthians, apitava muito pouco ou quase nada. Juan da mesma maneira. Eram dois caras políticos que já tinham atuado como jogadores e acabavam ocupando espaço. Essa para mim talvez seja um dos grandes problemas do Flamengo, a falta de executivos profissionais, capacitados, que já têm um currículo e história nessas funções em outros clubes. O Flamengo se apega muito a cargos políticos, a presença do Marcos Braz, o Bruno Spindel, que é um negociador, mas não tem ninguém essencialmente capaz, alguém que seja o mais técnico, o melhor do mercado em relação a executivos. Essa é a política do Flamengo, é assim que a coisa vai sendo tocada. Bora falar agora sobre Mbappé. A pedida do astro francês ao Real Madrid para fechar acordo envolve cifras astronômicas. Informação do jornal AS dá conta de que o pacote Mbappé vai custar ao Real Madrid 910 milhões de reais. São 270 milhões por ano de salário, o que equivale a 22 milhões e meio de reais por mês, além de luvas, prêmio pela assinatura do contrato de 120 milhões de euros, estamos falando de 640 milhões de reais. Nicola, por que luvas tão altas? Porque o Mbappé está livre no mercado, o contrato dele com o PSG termina em junho, então ele se entende no direito de ter seus direitos comprados pelo clube que o quiser contratar. Só para arrematar, o Mbappé ainda discute com o Real Madrid bônus por performance, cifras astronômicas, e o acordo deve ser anunciado muito em breve. Quero falar agora sobre o Flamengo de Carolino. Não conhece? É a nova brincadeira com o Léo Pereira. O grande responsável pela vitória do Flamengo por 1-0 contra o Botafogo foi do zagueiro, gol no finalzinho da partida de cabeça. Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Você que não é inscrito, pessoal, já se inscreva no canal e comente aqui, deixa a sua opinião, né? O que você está achando da atuação do zagueiro Léo Pereira, né? O cara foi o destaque aí, né, nos dois últimos clássicos, né? Contra o Botafogo, que fez o gol da vitória, e também contra a equipe do Vasco da Gama, né? Salvando duas vezes o Flamengo ali de tomar o gol da equipe do Vasco, né? Então comente aí, deixa a sua opinião, rapaziada, o que você achou das notícias de hoje, né? Também comentaristas aí debatendo, né, sobre o Flamengo, né, e o Pedro aí que foi vaiado no jogo contra o Botafogo, né? Então o Pedro também não tá conseguindo render na equipe do Flamengo. Gabigol não consegue entrar bem, né? Então o Flamengo aí tinha dois grandes camisa 9 e nesse momento o Flamengo não tá sem nenhum, né? Praticamente nenhum dos jogadores consegue suprir
a necessidade do Flamengo, beleza, rapaziada? Então, é isso aí, essa aqui foi mais uma notícia, espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, tem um botão vermelho com o nome inscreva-se, então já clica no botão, se inscreva no canal, amassa o dedo no like aí, deixa muito like nesse vídeo, ativa o sininho de notificações, se Deus permitir, amanhã eu voltarei com mais informações do nosso rubro-negro.